Olá, eu sou a professora Lu e hoje vou conversar com você a respeito de um dos poemas mais icônicos da literatura brasileira. No meio do caminho tinha uma pedra, de Carlos Drummond de Andrade. Mas, antes disso, solta a vinheta. Oi, pessoal, vamos lá. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, todo mundo conhece esses versos de Carlos Drummond de Andrade, que correspondem que compõem, aliás, um dos poemas mais famosos, né, da literatura brasileira, que está no livro Alguma Poesia do Drummond. Então, vou fazer o seguinte, normalmente eu leio o texto com vocês antes de falar um pouquinho sobre o texto, mas hoje eu vou fazer diferente. Ao invés de eu ler o texto, eu vou colocar para vocês o próprio Carlos Drummond de Andrade declamando No Meio do Caminho. Acompanha comigo aí a leitura do texto. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bom, vocês sabem que o Drummond fez a divisão, né, dos campos temáticos da sua poesia. E no meio do caminho, ele, na verdade, integraria o campo temático que o Drummond intitula de uma visão ou tentativa da existência. Então, uma visão da existência ou uma tentativa de visão da existência, que é a interpretação do estar no mundo, né? de ter um papel no universo, de ter uma importância, né, na existência, tá certo? Mas No Meio do Caminho é um poema assim que passou a ser visto de uma maneira muito crítica e foi alvo de muita zombaria, principalmente quando ele foi publicado, né? Digamos, é a peça-chave, né, do modernismo brasileiro, porque ele tem um caráter antipoético, ele tem um caráter antilírico, não é? Segundo o Drummond, né, o Drummond disse que No Meio do Caminho era um poema insignificante em si, né? E de uma certa forma, a primeira impressão que a gente tem, né, de que ele está ali repetindo as coisas, e é a estilística da repetição, que é um traço muito comum da poesia do Carlos Drummond de Andrade, e, aliás, essa repetição insistente é ainda marca de modernismo, primeira geração. Além de você ter essa estilística da repetição, fica evidente para a gente que o Drummond está se apoiando, né, no primeiro verso da Divina Comédia, de Dante Alighieri, né, Nel mezzo del camin de nostra vita. Né? Então, e, aliás, o Olavo Bilac também se apoiou no Nel mezzo del camin e escreveu um poema, né, Nel mezzo del camin, que ele diz: cheguei, chegaste, vinhas fatigado, triste, triste, fatigado eu vinha. E vocês sabem muito bem que os modernistas, principalmente os da primeira geração, vão zombar muito da poesia parnasiana. E o Drummond, de uma certa forma, está zombando, né, do texto do Olavo Bilac, que se apoia no primeiro verso da Divina Comédia, igualmente como o Drummond está se apoiando no primeiro verso da Divina Comédia. O No Meio do Caminho foi publicado em julho de 1928 na revista de Antropofagia, que era dirigida pelo Oswald de Andrade. Oswald de Andrade é um dos ícones desse modernismo primeira geração. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né, são figuras muito representativas no marco inaugural do modernismo no Brasil, que é a Semana de Arte Moderna. Né? E depois dela também são grandes poetas que ilustram esse modernismo de 22, que é um modernismo que vem rompendo com a tradição. Essa repetição contínua que eu tenho, por exemplo, do texto do Drummond, é uma ruptura também com a tradição. Né? Essa estilística da repetição ela era vista como mau texto. Aliás, até hoje, se você estiver fazendo uma redação e repetir com muita proximidade a mesma palavra, a mesma construção, você vai perder nota, porque a tua redação não está de acordo com os padrões adequados para um bom texto.
E o Drummond, justamente aqui, ele vai repetir insistentemente, talvez para mostrar que a repetição em si, embora pareça ser repetida, pareça ser uma repetição banal, na verdade, ela não é nem repetição banal e nem propriamente uma repetição. A gente vai ver isso já já, tá? Pensando nessa proposta de repetição, ele é um poema tautológico, isso é evidente. A pedra, né, se você observar aqui, a gente tem a pedra, ela passa a ser o eixo, né, do texto. Repare que a gente tem pedra, 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 né, e é como se ele fosse o eixo em torno do qual os outros versos vão girar. Essa pedra, a gente pode pensar na pedra como um obstáculo, né? Ela não deixa de ser um obstáculo, certo? Ela está no meio do caminho, mas ela também pode reproduzir para a gente a ideia de que ela é um problema, né, que está no meio do caminho. Né? Ela também você pode interpretar a pedra como um impasse que está no meio do caminho, certo? Ou um impedimento, né? A pedra no meio do caminho, ela impede que você prossiga, se bem que aqui nesse caso você tem a ideia de que ele consegue prosseguir, né? A pedra, ela pode ser também relacionada ao desencanto, né, do eu lírico, para que você não espere encontrar uma pedra no meio do caminho, no meio da tua existência, no meio da tua trajetória, né? Você prefere uma trajetória sem pedras, sem obstáculos, sem impedimentos. E essa pedra aqui, de uma certa forma, ela vai ferir as retinas dele. Olha aqui. Né? Nunca me esquecerei desse acontecimento. Qual? A pedra no meio do caminho. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Essas retinas tão fatigadas aqui também, dá a ideia de que são retinas que já viram muita coisa. Né? Já viram muitas coisas. Então, parece-nos que ao longo de uma existência razoavelmente grande, né? Parece que ele já viveu bastante, porque as retinas estão fatigadas, então ele já não é jovem, ele já viu muita coisa, né, por causa da experiência de vida, mas também já viu muita coisa, porque ele já tem uma certa idade, e as pedras continuaram aparecendo ao longo da vida dele. E ele nunca vai se esquecer desse acontecimento, da pedra, do obstáculo, do impedimento, do impasse que aparece no meio do caminho, certo? Então, assim, essa pedra é uma metáfora do percurso do meu lírico, né? Ou, se você entende de uma maneira mais restrita, seria um percurso do próprio Carlos Drummond de Andrade. Mas aqui é mais eu lírico, que é o eu do texto poético. Vamos lá. No meio do caminho, que caminho? O caminho da vida. Tudo bem? Então, no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Repare que aqui nós temos uma construção, que é uma construção quiasmática. Olha aqui, ó. Tá? Quiasmo. Quiasmo. O que é o quiasmo? Repare que aqui eu tenho no meio do caminho, tudo bem? E aqui ele repete no meio do caminho. Aqui eu tenho, tinha uma pedra, e aqui ele repete, tinha uma pedra. Então, eu vou mudar aqui o desenho. Tinha uma pedra, está aqui, certo? E tinha uma pedra, está aqui. Tudo bem? Se eu for ligar esses elementos repetidos, ó, tinha uma pedra com tinha uma pedra. No meio do caminho com no meio do caminho. Eu estou fazendo um X entre os versos. Esse X é que a gente chama de quiasmo. Tudo bem? É esse X quando você liga os elementos lógicos do texto. Ou os elementos repetitivos, que é o caso do que a gente tem aqui. Né? Então, tinha uma pedra, né, que é pedra, que é obstáculo, né, que é impedimento, como eu já falei. Agora, reparem o processo de oralidade, ele usa o verbo ter. Né, no meio do caminho tinha uma pedra. De acordo, claro, se a gente fosse se valer não da oralidade, mas do texto escrito, né, da norma culta, você usaria outros verbos, você usaria o haver, ou então você usaria o existir. Então, no meio do caminho havia uma pedra, ou existia uma pedra. Mas não, ele opta, né, pelo tinha. Esse tinha vai dar esse caráter de oralidade ao texto. Bem, coloquialidade ao texto. Certo? Ok? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho? Tinha uma pedra no meio do caminho. Quer dizer, tinha uma pedra, era uma pedra mesmo. Tá? Ok? Só pedra. Tudo bem? Ok? Era uma pedra, era um obstáculo de verdade. É isso que tinha. O que eu tinha no caminho? Eu só tinha pedra no meio do caminho, só tinha obstáculos no meio do caminho, no meio do meu caminho.
Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei. Olha aqui outro indício de oralidade. Quem se esquece de alguma coisa. O verbo está pronominal aqui. Então, como o verbo está pronominal, de acordo com a norma culta, eu deveria colocar um de aqui. Então, nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra. Por que ele tira a preposição? Por causa da oralidade, mais uma vez, né, esse aspecto oral ou coloquial aqui do texto. Né? Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Quer dizer, as pedras elas vão continuar aparecendo. Né? E a continuidade dessas pedras aparecendo nos dá a ideia de uma impossibilidade do eu lírico de se livrar dos problemas, né? Uma impossibilidade dele, dele fugir, né? Dele fugir dos problemas. Né? Você não consegue fugir do quê? Da pedra, né? Ou dos obstáculos, né? Ou do impasse, ou do problema. Agora, eu vou fazer uma outra leitura aqui que eu acho interessante, que é o seguinte. Reparem que ele diz, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, a impressão que você tem é de que ele vem caminhando, tá aqui. Lá vem ele andando, certo? Ó, andando, tá. Aí ele achou o quê? Uma pedra no meio do caminho. Então, vejam, na hora que ele caminha, ele olha a pedra. Ele diz, no meio do caminho tinha uma pedra. Nos dá a impressão de que ele salta a pedra, olha para ela de trás, tá olhando para ela para cá, e aí ele diz, tinha uma pedra no meio do caminho. Não tem mais. Então, os dois tinha, nos dão ideias diferentes. Um tinha e tem. O outro tinha, não tem mais. Então, nos dá a ideia de que ele está conseguindo, de uma certa forma, ultrapassar os obstáculos, mas o grande problema é que você ultrapassa esse obstáculo da pedra e você encontra o que na frente? Outra pedra no meio do caminho. Então, você não se livra dos obstáculos. Você pode ir mudando de obstáculos, de pedras, mas eles vão continuar existindo mesmo que você se livre de alguns no passado. Então, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, não tem mais. Mas agora tem outra. Então, é uma sequência de pedras, uma sequência de obstáculos. Então, o ideal aqui são obstáculos, são problemas, são impasses, são impedimentos, são desencantos, que são várias pedras que são encontradas ao longo do meio do caminho. E essa ideia de ele olhar para trás me lembra um pouco o texto do Olavo Bilac, né, o Melmés no Caminho, em que ele fala, chegaste. Então, são dois indivíduos que chegam, e você tem a impressão de que eles chegam de lados opostos. Né? Então, eu cheguei e tu chegaste. Eu vinha fatigado e triste, tu vinhas triste e fatigado. Então, eles se encontram no meio do caminho, no texto do Bilac, e depois eles se afastam, dão um último olhar e partem. Então, aqui você tem mais ou menos essa ideia de que o eu lírico, ele vem andando, né? Que nem aqui eu fiz esse desenho muito mal feito, né? Mas ele vem andando, vê a pedra no meio do caminho, ultrapassa essa pedra e ele olha para trás para ver que tinha. Mas aí, na hora que ele olha para frente, ele descobre que tem outro. Tudo bem? Então, essa ideia de virar-se, olhar para trás, lembra um pouco o texto do Olavo Bilac e o Melmés no Caminho. Tá bom? Ok? Quer dizer, essa é uma breve análise, você encontra aí grandes estudos sobre o no meio do caminho, não é o propósito aqui do nosso encontro, é só te dar uma ideia breve do texto de Drummond, tá bom? Que foi o texto de hoje, Melmés no Caminho, ou melhor dizendo, na versão de Drummond, no meio do caminho. Tá bom? Eu espero ter te ajudado e a gente se encontra aí numa outra ocasião. Por favor, se puder, curta o canal, indique para os amigos, eu agradeço imensamente. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.